Amigos queridos, surge um novo dia em nossas vidas, carreado de oportunidades felizes. São caminhos convidativos a percorrermos as trilhas seguras que as leis de Deus nos oferecem. Quantas oportunidades, Senhor, em cada dia em nossas vidas. Quantos reencontros felizes. Aqui estamos, Senhor Jesus, nosso bom e amado Mestre, para suplicar ao seu coração misericordioso que esteja por nós uma vez mais. Que volva o seu olhar para todos nós, irmãos em humanidade, e manta com a luz do seu amor aos nossos corações tão necessitados. Mestre querido e bom, envia-nos os seus mensageiros, trabalhadores felizes da sua seara, que vem trazer à humanidade da Terra o impulso ao progresso moral de que tanto somos necessitados. Abençoa, Jesus, o nosso singelo momento, para que, mergulhados neste manancial chamado Evangelho, possamos sorver das nossas necessidades, possamos alimentar-nos destes sentimentos nobres, para que um dia sejamos fiéis cooperadores da sua seara. Ainda que pequeninos que nos reconhecemos ser, nos oferecemos, Senhor, a aprendermos a servir em seu nome. Faça-nos instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, hoje e sempre. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós estamos nos referindo à ingratidão como sendo o fruto mais imediato do egoísmo, que é o maior obstáculo que o espírito traz dentro de si mesmo de praticar a caridade na lei do amor. Diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Lançar luz ao entendimento de que nós ainda estamos num estágio primitivo do egoísmo e não sabíamos, porque aquilo que nós entendíamos muitas vezes por egoísmo era apenas alguma coisa ligada à sovinícia ou avareza. E hoje, com a doutrina espírita, nós estamos vendo que todas as nossas ações contrárias ao bem são por egoísmo. Tudo aquilo que nos privilegia. Mas avançamos ainda mais e estamos chegando a uma nova compreensão de que o egoísmo, ele gera profundamente a ingratidão. O que é a ingratidão? A ingratidão é o não reconhecimento do bem na minha vida. Eu sei que é um bem, mas não sinto. Então, esse é um estado de ingratidão. E essa ingratidão, ela vem da insatisfação. A insatisfação, como ontem nós falamos, gera muitas queixas. Então, ontem nós falamos, a pessoa que se queixa da família, que se queixa do trabalho, que se queixa da casa espírita, estas queixas, que nada mais são do que críticas, essas
queixas revelam extremada insatisfação. Por que somos espíritos insatisfeitos? Porque não somos capazes de sentir a providência divina agindo em nós. Não somos capazes de aceitar o planejamento como sendo um plano de amor para me reconduzir ao Pai. E então, esse estado estreito de percepção, que quando as minhas fantasias, ilusões, caprichos não são socorridos, eu me rebelo. E a rebeldia é também uma manifestação dessa queixa e dessa insatisfação. Então, nós estamos trabalhando o orgulho, manifestado na insatisfação e nas queixas, que são a ingratidão. No livro Vinha de Luz, Emmanuel tem uma lição que se chama exatamente queixas. E ele, em várias das suas mensagens, faz referência a essa palavra como sendo um grau elevado de insatisfação e, portanto, de ingratidão a Deus. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. É uma citação de Jesus, segundo Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu o problema de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Toda vez que nós paramos para criticar, queixar, trazer a nossa insatisfação, nós estamos paralisados na evolução. E se fizermos isso mais que uma vez ao dia, paralisamos 2 vezes ao dia. Se isso for uma decorrência natural do meu campo mental, estou paralisado no meu processo evolutivo, diz o Evangelho. A amizade e a confiança, elas, claro que proporcionam que a gente abra o nosso coração para falar das nossas dores. Mas muitas vezes nós procuramos nos queixar para aqueles que vão acolher a nossa queixa e vão fomentar a nossa insatisfação e vão estimular em nós a ingratidão, recrudescendo-nos no egoísmo. Olha que situação sutil, porém hoje precisamos ter extremado discernimento para ver o quanto o egoísmo prevalece em nós, quanto mais insatisfeitos somos e menos gratos a Deus por tudo que recebemos. Porque lembramos que o egoísmo é aquele que pensa merecer o que não fez por onde. Ele pensa merecer o que? Abastecer os seus caprichos, as suas ilusões, as suas imaturidades, não é? E quando isso não é satisfeito, então vem a frustração, nós fazemos a birra do adulto, que é a queixa da insatisfação. É uma forma de rebeldia do espírito que está ainda nesse estágio que nos encontramos. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Insatisfeito por quê? Não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Será que há aprendizado sem sacrifício dos interesses pessoais? Sem luta? Sem testemunhos? Será que haverá progresso? Queixar por quê? Acaso não é a sombra que pede a luz? A dor que reclama alívio? Então, não é o sinal, não é o mal que requisita o concurso do bem? Queixar por quê? Porque nos achamos egoisticamente merecedores do que não fizermos por onde. E quando nós estamos recolhendo o fruto amargo dos nossos próprios feitos, nós encrudecemos no egoísmo. A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas
da execução do dever justo. Então, é um vício do pensamento para o espírito que está cego, porque ele ainda não foi sensibilizado o suficiente, ou seu estado de prontidão espiritual ainda não está suficientemente receptivo para sentir a grandeza de Deus em sua vida. Que somos conduzidos por leis sábias, que se fôssemos dóceis a essas leis, seríamos espíritos felizes e habitaríamos mundos felizes. Porque o que nos faz sofridos e sofredores é exatamente o grau de rebeldia que nós temos em relação às leis divinas, que estão em nós, em estado latente, mas que não foram suficientemente desabrochadas para conduzir a nossa existência. Porque haverá um dia em que seremos conduzidos pela nossa consciência no que ela reserva de valores morais por nós realizados. E então, a segurança que teremos nas nossas decisões, no uso do nosso livre-arbítrio, na condução dos nossos passos, arregimentaremos muitos outros companheiros queridos que, como falanges, caminharão juntos quando formos regidos pela nossa consciência. Enquanto estamos na queixa da insatisfação e, portanto, prevalecendo o egoísmo, nos arrastamos. E as propostas de resoluções começam na simplicidade, como, por exemplo, Emmanuel diz: existem obrigações pequeninas e milagrosas, que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa, sinônimo de egoísmo, para que sejam irremediavelmente esquecidas. Nós destruímos imediatamente com uma queixa as pequeninas obrigações que poderiam envolver grupos inteiros. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. Ontem nós falamos que fazemos pequeninas coisas que não passam de obrigações ou responsabilidades nossas, deveres morais, mas se não o fizermos com absoluta isenção de retribuição, aquilo não é um bem, é uma forma de egoísmo, é uma forma de angariar gratificações. Então, às vezes a pessoa fala até em voz alta junto aos familiares: mas eu já te fiz isso, já te fiz aquilo, suportei aquilo. Essa forma de relacionamento, quando você devolve para o outro o pretenso bem que pensava ter feito, mas que na verdade não era um bem, era um interesse pessoal, de agradar o outro para ser por outro gratificado, isso é uma sutileza da reflexão, que nós precisaríamos todos os dias pensar: mas qual o meu interesse em falar isso, em agir assim? Né? Qual é o móvel da minha ação? Nós teríamos grandes surpresas, porque o bem desinteressado, ele nunca nos ocorrerá nem que aquilo foi um bem, que aquilo é natural, espontâneo, dever, obrigação, uma coisa espontânea do espírito que tem uma bondade. Porque se um dia nós falarmos para alguém: ah, mas você lembra, até as mães quando falam para os seus filhos: quando você era criança, eu chorei do seu lado, eu passei noites em claros, tal e tal. Então agora você tem obrigação de me retribuir. Isso é um engano a nível de espírito para espírito. Porque os filhos nos são confiados para reconduzi-los à casa do Pai, para harmonizá-los com as leis e não para me gratificarem. E quando nós estivermos nesse ponto de maturidade, não haverá para nós nenhum sentimento de ingratidão, porque teremos a compaixão, teremos a indulgência, a extremada compreensão do tempo evolutivo do outro. Então, o Evangelho nos diz, e Emmanuel complementa: a queixa não atende à realização cristã,
em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade. E se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Quando a gente acolhe a queixa do outro como sendo amigo, mas na verdade eu tenho interesse pessoal de fomentar aquela insatisfação. E quando alguém chega para abrir seu coração nas suas dores, que eles possam receber de nós, esse é um exercício que ainda temos muito para realizar, que eles possam encontrar a compreensão, a tolerância, a assertividade, a clareza da doutrina espírita, para que não haja em nós titubeios em relação ao nosso próprio egoísmo. Nós gostaríamos de lembrar, uma vez mais, por que mesmo que nós estamos falando desse assunto. Porque, definitivamente, nós não podemos, de novo, outra vez, uma vez mais, ficarmos alimentando o nosso campo mental de um conhecimento extraordinário que vai ficar na nossa mente a título de informação, sem uma real aplicabilidade em nossas vidas, o que vai nos tornar espíritos muito distantes do bem. Então, por que mesmo que nós estamos parando um minuto da nossa vida para falar desse tema da ingratidão? Primeiro, para nós olharmos para nós mesmos e ver se somos espíritos ingratos. E se somos, buscar desses recursos para sair da ingratidão. Se somos em relação àqueles que nos cercam ou se fomos. E, em segundo ponto, se nós, nesse momento da nossa vida, sentimos que alguém está sendo ingrato conosco. E a partir dessas duas identificações, tentar aplicar na nossa intimidade isso que nós estamos falando aqui. Então, como falamos ontem, muitas vezes nós verdadeiramente nos arrependemos de ter feito o bem por alguém, quando aquele alguém não corresponde ou não devolve para nós todo o bem que nós depositamos neles. Isso acontece em especial entre marido e mulher quando eles se separam. A mulher arrepende mortalmente de ter feito todo o bem que ela fez para aquele marido. Acontece entre pais e filhos, quando os filhos vão embora, os pais olham aquela situação e muitas vezes se arrependem de ter feito o bem que fizeram, não compreendendo que o bem que nós fazemos é uma construção para nós independente do que o outro vai fazer com aquele bem. Então, nós vamos contar uma história que nós já contamos aqui na nossa casa em outro momento, para elucidar o que eu vou ler, que eu acho bem ilustrativo para a gente refletir. Então eu vou pegar um texto de Kardec, que ele fez um discurso numa viagem, numa daquelas viagens que ele fazia para divulgar a doutrina espírita, e numa dessas viagens ele faz um comentário. É na viagem de 1862, discurso número 1. Ele diz assim: não se pode crer que um benefício que permanece estéril na terra seja sempre improdutível. Então, às vezes nós inoculamos o bem no coração de alguém e além daquela pessoa não aproveitar, aos nossos olhos faz mau uso. Então ele está dizendo que
nenhum bem inoculado por nós no coração de alguém fica estéril. Um dia vai germinar. E que isso precisa ser compreendido na nossa intimidade. Muitas vezes é um grão semeado que só germina na vida futura do beneficiado. Várias vezes já observamos espíritos ingratos, como homens, serem tocados como espírito pelo bem que lhes havia feito. A essa lembrança, despertando neles bons pensamentos, facilitando-lhes então o caminho do bem e do arrependimento, contribuindo para abreviar-lhes o sofrimento. Só o Espiritismo poderia revelar este resultado da beneficência. Só a ele estava dado, pelas comunicações de além-túmulo, mostrar o lado caridoso desta máxima. Um benefício jamais é perdido em um lugar no sentido egoísta que lhe atribui. E aí nós vamos contar então uma história que foi bastante divulgada alguns anos atrás, por se tratar de um médico bem famoso, de um hospital muito renomado em São Paulo, que ele ganha um prêmio e, ao ganhar o prêmio, ele oferece aquele prêmio a uma pessoa. Então ele começa, depois da homenagem de receber o prêmio, dizendo para o público, tinha um grande público, que ele queria oferecer aquele prêmio a uma pessoa. E essa pessoa, e ele começa a contar a história. E essa pessoa tinha nascido numa cidade, lá perto do Rio do Sangue, onde o Bezerra havia nascido, e numa pobreza muito grande. E essa pessoa, junto com seu marido, resolve ir para o Rio de Janeiro, com 7 filhos, e ali se instala aquela família. Poucos anos depois, 2, 3 anos depois, o marido desencarna. Essa senhora fica com essas crianças numa situação de miserabilidade muito grande e, mesmo assim, ela busca, e diz o nome do bairro, uma família onde ela possa lavar as roupas, se torna uma lavadora de uma família muito abastada, que por coincidência também tinha 7 filhos, e ela então fica mais de 30 anos na casa dessa família, como lavadeira. E quando ela chegava em casa, depois de ter esgotado todas as suas forças, imagina lavar roupa de 7 pessoas, mais de 2 adultos, mais de outras coisas, mais a roupa da casa, né, diariamente, de segunda a segunda, e ela chegava em casa, tinha mais 7, do qual também ela lavava, e ele comentava, só que o número de roupas era infinitamente menor, porque nós tínhamos 2 ou 3 peças cada um, mas ela fazia para nós o mesmo que fazia para quem ela trabalhava. Nossas roupas eram engomadas, e nós andávamos impecavelmente, mesmo com aqueles trapinhos. E ele vai contando a história da admiração que ele tinha por aquele espírito, e era para ela que ele dedicava aquele prêmio, que ele tinha uma tristeza no coração dela ter partido tão cedo, e que todas as vezes que ele alcançava alguma coisa na vida dele, mesmo naquele momento ali, ele se retirava num ambiente íntimo e oferecia para ele aquilo que ele estava conquistando. E assim tinha sido quando ele tinha tido o primeiro filho, e foi falando das conquistas que ele achava que eram conquistas para ele. E que, terminada aquela sessão, ele iria então conduzir aquele prêmio que ele tinha recebido para ela em tal lugar. E como ela já havia desencarnado, já sabíamos para onde ele ia levar. Só que, no dia em que ele estava fazendo isso, tinha na plateia um médium. E o médium psicografa uma mensagem para ele.
E essa mensagem é uma mensagem extremamente interessante, porque ele encerra a homenagem dele, né, falando que o exemplo que ele tinha na terra de um espírito abnegado, dedicado à família, de um espírito que tinha tudo que um ser humano podia ter em nível de moral, ele tinha esse espírito como modelo. E aí, essa pessoa psicografa uma carta. E nessa carta, a carta começa que ela precisava, era uma carta da mãe, contar para ele a história dela. E sempre quando eu conto essa história, eu me emociono, porque a gente entra na sintonia. E ela então conta para ele que toda aquela generosidade que ela tinha tentado expressar e que ele registrava no coração dela, e que não era bem uma generosidade genuína, ela tinha aprendido com ele. E aí ela conta uma existência que eles tiveram juntos, em que ele era um homem extremamente abastado e tinha uma filha que era ela. E ele a adorava de paixão, amava essa filha de uma forma incrível. E toda a vida dele, ele cuidou dessa filha, que era uma filha muito querida ao coração, e que ela, naquela existência, tinha sido o exemplo máximo da ingratidão que um filho podia ter por um pai. E vai contando os detalhes de tudo que ela havia feito para ele, e no final ela conta: e para arrematar, eu o levei, quando mais idoso, que ele teve uma doença degenerativa, eu o levei para uma casa de um caseiro que eu havia dispensado sem direito a nenhum recurso, que morava numa zona do subúrbio, numa área agrícola muito pobre. E ela então leva o pai e chama a pessoa que havia trabalhado por eles por mais de 30 anos, e entrega o pai e diz para a pessoa que ele, naquele momento, atrapalhava muito a vida dela, e que estava deixando ele ali, e se eles quisessem que cuidasse dele. E ali ele morre. E ele estava numa situação muito delicada, e vê ela partindo, deixando naquela situação, com aquela família, num estado de miserabilidade. E obviamente fica com todos os recursos. Ela morre. Ao chegar no mundo espiritual, ela é socorrida depois de algum tempo por ele, que o envolve de novo com todo o seu amor desveladamente, e ela então cai num profundo arrependimento e pede a Jesus que ela tenha uma oportunidade de servi-lo. E aí ela vai ter uma existência como essa que nós contamos. E aí ela termina a carta dizendo que aquelas sementes que ele havia plantado no coração dela, enquanto ela era um espírito que não conhecia Deus, tinha feito que ela se ajoelhasse aos pés de Jesus, pedindo uma oportunidade de reparação. E conta para ele que das roupas que ele lavava em casa, era a dele que ele abraçava e sentia o cheiro. As roupas dele tinham um cheiro que ela não sabia de onde vinha, que ela lavava de todos, mas ela deixava a roupa dele por último, porque enquanto ela passava a roupa dele, ela sentia um profundo descanso, que ela nunca soube explicar. Quando as forças iam esgotando, ela pegava a roupinha dele e passava.
Então, essa história é uma história muito comovente para mim, de nós compreendermos o que é nós plantarmos no coração de alguém, sem aguardar para amanhã, para depois de amanhã, para a próxima semana, para o mês que vem, o bem que nós estamos carinhosamente colocando no coração daqueles que Deus trouxe para perto de nós. Então, aquela semente que nós estamos plantando no coração de alguém que não consegue recuperar esse entendimento nesse momento, que não consegue perceber o que está sendo agraciado, não há semente estéril. Não há semente do bem estéril, como menciona Allan Kardec nesse discurso. Então, que nós saibamos plantar e não aguardar absolutamente nada, mas tudo que se planta germina e a gente colhe, se não for agora, no futuro. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos, Mestre amado, de nesta hora tão importante das nossas vidas, de rogar ao seu coração generoso que nós possamos continuar, aonde quer que nós nos encontremos, a fazer o bem, a plantar as sementes germinarem no coração daqueles que um dia hão de despertar, para sentir o valor do bem em nossas vidas. Ampara-nos, Senhor. Permita que possamos aprender a servir em Seu nome. 1000 vezes obrigado, Mestre, pela Sua presença em nossas vidas. Que o Senhor possa nesta manhã visitar os nossos corações e nos auxiliar, Senhor, para que sejamos a prática viva do bem aonde quer que nos encontremos. Ampara-nos, fortalece-nos. Permite, Senhor, que nesta manhã gloriosa nós possamos absorver ainda mais o Teu Evangelho. E aonde quer que nos encontremos, possamos estar em Seu nome. Abençoa, Senhor, visita, Mestre, aqueles espíritos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles sejam visitados nesse momento pelo Seu amor, por esta equipe socorrista. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E rogamos, Senhor, pelo nosso país, que cada um de nós, aonde quer que estejamos, façamos da nossa parte, não fiquemos distraídos com aquilo que não tem significado para nós, que nós possamos ser honestos, dedicados ao trabalho, que possamos nos evangelizar, para fazer desta nação, Senhor, a pátria do Evangelho, pelo Evangelho implantado em cada um dos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.